Acabei de assistir o Wolfman e olha, com certeza esse filme vai dividir opiniões aí da galera que gosta de filmes de terror. E ele tem um potencial gigante, dá até pra sentir o que ele queria entregar. Mas no fim, parece que só ficou no quase, sabe? Aquela sensação de algo grandioso que não aconteceu. E é uma pena, porque com um elenco pequeno, mas super marcante, dava pra ser um sucesso, não dava? Bora então falar aí sobre isso e ver o que deu certo e o que faltou aí nesse filme e se ele merece uma chance aí na sua lista. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayla Moitinho. Bora então falar sobre essa história que acompanha Blake, Charlotte e a sua filha Ginger em uma viagem aí para Oregon, onde o Blake nasceu. 30 anos após o desaparecimento do seu pai, agora oficialmente dado como morto, eles retornam a um lugar repleto de memórias e segredos sombrios. A trama explora temas como o medo de se tornar aquilo que a gente mais detesta e a incapacidade de fugir de um destino inevitável. O final do filme pode ser interpretado de diversas maneiras, mas para mim tem uma mensagem clara que conecta diretamente com o começo, quando o Blake era jovem. Ele temia o seu pai e esse medo era alimentado pelo próprio comportamento do pai dele, que parecia sempre deixar uma sombra sobre a sua vida. A gente não sabe ao certo aí o que aconteceu com a mãe do Blake, mas a gente vê que por muito tempo ele e o pai viveram sozinhos, então dá para entender aí um pouco do comportamento dele. E o Blake jurou que nunca faria o mesmo com a sua filha, sempre disse que o seu trabalho era protegê-la, né? E ele não queria que as suas cicatrizes se tornassem a dela. Mas à medida que o casamento com a Charlotte desmoronava, ele se via cada vez mais próximo de um ponto de ruptura com a sua esposa. E o Blake começava a perceber que estava repetindo aí os mesmos erros do pai. E o confronto aí com as suas próprias falhas estava perto de acontecer, a sensação de que a sua vida se tornava um reflexo aí distorcido da vida do seu pai, com as mesmas atitudes, com o mesmo padrão aí de comportamento, e isso se intensificou quando ele retornou a Oregon, a casa onde ele tinha aí fugido há tantos anos atrás. E logo o terror se materializa assim que ele chega lá. E ele foi infectado pelo Wolfman durante aí a cena do carro, onde começa a perder a sua humanidade, se tornando gradualmente a criatura que ele mais temia. Enquanto a sua transformação acontece, ele luta para manter ali o controle e mesmo com a sua forma monstruosa, ele protege aí a sua filha e a sua esposa do monstro. Mas só após ele matar a criatura que o Blake percebeu que na verdade era o seu próprio pai ali, aquele que saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Seu pai também havia sido atacado e transformado em um lobisomem. A tatuagem que ambos carregavam era, na verdade, a chave para a descoberta disso. O maior medo do Blake sempre foi se tornar como seu pai, e no final ele vê esse medo se concretizar. Mesmo que tenha tentado se distanciar dele e apagar todas as marcas do passado, o dano já estava feito, e a sua transformação em um lobisomem simboliza aí essa herança inevitável. Mas tem aí uma diferença crucial. Ao contrário do seu pai, que não conseguiu controlar a besta interior, o Blake, mesmo dominado aí pela dor e pela transformação, escolhe proteger a sua família. No final aí ele se recusa a seguir o mesmo caminho destrutivo do seu pai e com um olhar dolorido faz a sua filha entender ali que o sofrimento dele precisa parar ali. E esse foi o grande simbolismo da história. O Blake passou a sua vida inteira tentando se distanciar do seu pai, tentando curar aí as feridas deixadas por ele, mas o filme traz uma mensagem bem sombria. O dano já estava feito. O destino, como a fera que usa a sombra aí, não pode ser evitado. E é através dessa transformação do Wolfman que isso se manifesta, revelando um ciclo de dor e repetição entre pai e filho. Quanto ao meu veredito sobre esse filme, honestamente, achei que, sei lá, ele deixou ali a desejar um pouco. Com apenas 1h40 de duração, parece que o tempo ali foi desperdiçado. Mas o filme começou bem, com a cena inicial do Blake e o seu pai na floresta, que foi sem dúvida uma assim, das cenas mais tensas aí de todo o filme, e a perspectiva através da mira também do frio e da respiração da criatura no ar gelado, criaram uma tensão boa ali, uma expectativa de algo sombrio. Mas ao avançar aí para os dias atuais, o filme perdeu força. Sei lá, eu não consegui me conectar ali com o suposto desmoronamento aí do casamento do Blake e da Charlotte, que deveria ser o centro ali emocional da história. A cena onde a Charlotte diz pro Blake que ama foi desnecessária e meio forçada, porque eu não senti o casamento deles desgastando o suficiente para que aquelas palavras tivessem sido ditas ali com um certo impacto. Além disso, eu fiquei confusa com certos detalhes, como o fato do Wolfman não conseguir entrar na casa, né, porque ele é um lobisomem.
forte, poderia ter entrado, e o Blake também ter retornado depois de tanto tempo e saber exatamente onde encontrar uma janela para se infiltrar na casa. Pequenos detalhes como esse tiram aí a credibilidade da trama, me fazendo também questionar a inteligência da criatura, e também não tem clareza no comportamento do mesmo, né? O que cria aí um roteiro meio falho. Porém, entretanto, todavia, em meio a todos esses elementos aí, algumas coisas me agradaram. A cena de transformação do Blake foram imersivas, a perda da linguagem, a forma como ele via aí a sua família refletem bem a luta interna do personagem. A cena do acidente do carro também foi muito bem executada, mostrando o quão letal o Wolfman realmente era e gerando ali uma sensação de vulnerabilidade. Mas o filme não conseguiu me deixar aí interessada aí ao longo da duração dele, e mesmo com o talento da Julia Garner, o roteiro não deixou ela brilhar. Eu não vou recomendar que você não assista o filme, afinal, cada um aí tem a sua própria opinião, mas no meu caso, o Wolfman não foi uma experiência que valesse a pena, e eu provavelmente não vou assistir de novo. Eu dou uma nota aí 3 para esse filme. Bom, e esse foi aí meu veredito sobre o Wolfman e o final explicado. E você, o que você achou aí de Wolfman? Me conta aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.